Há o tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e de colher, tempo de derrubar e de construir. Há o tempo de se tornar triste e de se alegrar, tempo de chorar e de sorrir, tempo de espalhar pedras e de juntá-las, tempo de abraçar e de se afastar, há tempo de calar e de falar. Há o tempo de guerra e o tempo de paz, mas sempre é tempo de amar. Estamos iniciando o Espiritismo Responde, levando até você a mensagem libertadora da doutrina espírita. Hoje, nosso assunto vai ser as perdas em nossa vida. Como lidar com a dor da perda de entes queridos? Como passar pelo processo de luto? E quem vai falar conosco sobre isso é o médico homeopata e terapeuta transpessoal Alberto Almeida. Mas agora vamos ver o Momento Espírita. Quando a morte arrebata do convívio um ser amado, algumas pessoas perdem a vontade de viver. De uma forma até egoísta, esquecem os que convivem no mesmo lar e se enclausuram na própria dor. Não se dão conta que, agindo assim, maltratam os corações que os amam e que, exatamente como eles, sofrem a ausência daquele que partiu para a pátria verdadeira. Assim aconteceu com Hamilton, um trabalhador dos Correios. Ele era muito feliz, pai dedicado, costumava chegar em casa e ler histórias para seus filhos. À noite, antes de adormecerem, beijava-os e com eles orava, rogando a proteção dos seres imortais. Um dia, a morte veio e ceifou a vida do seu menino de 7 anos. A partir deste dia, ele começou a realizar com desleixo o seu trabalho. Não mais sorriu, não contou mais histórias. Tornou-se triste e cabisbaixo. O ambiente no lar foi ficando sempre mais difícil. Certo dia, separando a correspondência para a entrega, descobriu uma carta sem envelope. O destinatário era Jesus. O endereço, céu. Curioso, abriu e leu. Querido Jesus, resolvi lhe escrever para pedir uma coisa muito especial. Aqui em casa todos estamos muito tristes. Papai, mamãe e eu. O meu irmãozinho Felipe morreu há alguns meses. Quando ele estava conosco, adorava brincar com seu trem, sua bola e seu caminhãozinho. Pois é, Jesus. Eu queria que o Senhor levasse todos esses brinquedos para ele lá no céu. Tenho certeza de que ele vai querer continuar a brincar com eles. Acredito que ele sinta falta, principalmente do trem com o que mais brincava. Outro pedido é que o Senhor traga meu pai de volta. Não que ele tenha ido embora, mas é como se tivesse ido. É que desde a morte de Felipe ele não sorri, não conta histórias, nem ora mais comigo. Eu gostaria muito que meu pai me tomasse nos braços e contasse histórias como fazia antes. Eu queria ver meu pai sorrir de novo. É tão bonito o sorriso do meu pai. Eu queria que de novo ele viesse me dizer boa noite, orasse comigo e esperasse eu adormecer. Era tão bom, Jesus. Eu ouvi meu pai dizer para minha mãe que só a eternidade poderia curá-lo. Será que o Senhor poderia trazer um pouquinho disso para ele melhorar? Se for possível, eu ficarei muito feliz. Assinado, Rita. O trabalhador dos Correios sentiu os olhos marejarem de lágrimas. Deu-se conta de como, em sua dor, fora egoísta. Esquecer a esposa e filha, que também sofriam. Naquele dia, voltou para casa diferente. Ao chegar, chamou a filha, tomou-a nos braços, estreitou-a ao peito demoradamente, beijou-a e lhe perguntou: quer ouvir uma história? Quando a dor da separação pela morte nos ferir o coração, não nos recolhamos em concha, desistindo da vida. A dor deve nos motivar à continuidade da luta diária, principalmente porque guardamos a lição da imortalidade. Os que partiram estão mais próximos de nós do que possamos imaginar. E não nos esqueçamos dos que partiram conosco, da mesma dor e da idêntica saudade. Em nome do amor, não nos tornemos egoístas.
Não nos isolemos, nem firamos ainda mais os que ao nosso lado aguardam pela migalha do nosso carinho, o sorriso da nossa ternura, nutrindo-se do nosso afeto. Alberto Almeida é de Belém do Pará, ativo divulgador da doutrina espírita no Brasil e no exterior. Profissionalmente, é médico homeopata e terapeuta transpessoal. Hoje, Alberto vai nos falar sobre como lidar com as perdas em nossa vida. A perda de um ente querido, de um familiar, provoca muita dor e as pessoas que sofrem essa perda passam pelo processo que chamamos de luto. Alberto nos falou como é esse processo e como o Espiritismo pode nos ajudar nesses momentos. O luto é uma caracterização psicológica que define um tempo que o indivíduo precisa para dissolver uma perda. Toda perda, ela suscita a necessidade da transformação de uma dor e é indispensável a efetivação desse luto para que o ser possa continuar a sua vivenciação em regime de normalidade, galgando um novo patamar de convivência existencial com a experiência que o luto lhe facultou. Nós vivemos na Terra como se andássemos numa ponte. Tudo é transitório. Nada e ninguém é de ninguém. Nós somos viajores cósmicos. Estamos simplesmente passeando na Terra num trabalho de desenvolvimento intelectual, moral e, portanto, de todas as nossas potencialidades humanas. Então, a relação de perda, ela está embutida na nossa dinâmica evolutiva. Perder, poderíamos aspiá-la. É uma experiência que nos encaminha a ganhar. É um exercício de autodesenvolvimento. Quando perdemos alguém, entretanto, a exemplo do buril, que precisa efetivar um processo de purificação e gera um tipo de desgaste, nós experimentamos, de algum modo, uma limagem na nossa alma para o embelezamento espiritual. E ficamos mais bonitos quando conseguimos aproveitar aquela relação de ausência para consolidar uma nova dimensão de presença na alma. Assim, quando temos uma concepção de vida, e o Espiritismo nos ajuda nisso, em função da sua filosofia de vida, a ressignificar a ausência de alguém, a perda de alguém, nós somos chamados a fazermos um movimento diferenciado, porque já mudamos a palavra, por exemplo, morte, para desencarnação, o que é uma grande ressignificação. Ninguém morre do ponto de vista existencial, morre do ponto de vista corporal. Por isso a terminologia que Allan Kardec utilizou, a desencarnação. E logo, as relações essenciais, elas são asseguradas porque o ser deixou o corpo, mas continua vivo. Isso já nos dá ensejo para trabalhar a perda de uma forma diferente. Assim, aquilo que efetivamente se estabelece em 6 meses a 1 ano, é o tempo médio que uma pessoa psicologicamente precisa para exercitar uma perda de um ente querido próximo, especialmente de um filho, da esposa, de um esposo, de um pai, que é a relação mais primária da família nuclear. Com a doutrina espírita, nós estamos mais aparelhados para fazer isso, porque temos uma concepção de sobrevivência da alma com possibilidade de comunicabilidade, portanto, de acesso a essa alma. Então é uma perda, por assim dizer, michuruca, ou seja, a gente perde, mas não perde. Nós perdemos o contato físico, mas não perdemos o contato existencial. Nós perdemos o contato concreto, mas não perdemos o contato fundamental, que é a manutenção do nosso sentimento. Porém, temos um profundo respeito por qualquer pessoa, mesmo por aquelas espíritas que, detendo esse conhecimento, não conseguem efetivar essa perda dentro de um período de tempo que poderia dizer assim, menor, porque são pessoas mais lentas, pessoas que têm dificuldade de exercer o desapegamento, o despojamento. Então são pessoas que precisam de mais tempo. O que é importante dizer é que em toda relação de perda, nós sentimos.
E essa dor, ela é absolutamente compreensível e faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Nós podemos minimizá-la, mas não podemos erradicá-la. Às vezes ela fica apenas com uma dor tão suave como se fosse a do desenvolvimento de um osso na criança, que dói, mas não impede dela dormir, não impede dela andar, não impede dela... Ela sente, ela diz, mamãe está doendo, mas logo mais ela está correndo. É a dor do seu desenvolvimento físico. Algumas perdas, elas são trabalhadas com tal naturalidade que a dor ela fica com esse matiz de suavidade, mas ela existe. Até as dores mais dramáticas, que representam verdadeiras amputações, em que nós precisamos de muito tempo para digerir. É importante considerar isso, porque essa dor que exige esse tempo, ela, em sendo negada, o ser humano apenas estoca essa dor, nega essa dor e joga ela para mais adiante. E às vezes faz isso porque não dá conta, então utiliza o mecanismo de defesa, segura a dor, porque mais adiante ele vai ter que revê-la mesmo, e agora ele não dá conta de encará-la. Então, é importante passar pela dor. Quem só se cura da dor é quem não segura a dor. Ou seja, quem nega a dor é ruim, mas quem se agarra na dor também é ruim. A relação, portanto, quando perdemos, de nos fixarmos na perda, ela é exatamente o outro extremo da negação. Porque ela nos permite uma relação com a perda de fixação. E essa relação de fixação nos impede uma relação de transmutação. Então, quem segura a dor não se cura da dor. E quem nega a dor adia o seu processo de dissolução. Logo, todos estamos à vontade para exercitar as nossas perdas, com todo o respeito, com toda a sacralidade que elas envolvem, mas com a compreensão de que toda perda, mesmo a do ente querido mais querido, ela é um convite do Criador para que exercitemos o amor em regime de desapegamento. Podemos dizer que lidar com a dor das perdas é um exercício contínuo, porque estamos sempre perdendo alguma coisa. Veja como podemos aprender com nossas dores e perdas. Nós perdemos muito todos os dias. Às vezes nós falamos da perda de pessoas, mas nós perdemos emprego, nós perdemos status. Às vezes nós perdemos posição social dentro da família ou dentro da sociedade. Às vezes nós perdemos uma parte do corpo. Às vezes nós perdemos um sentido, né? E a visão, a audição. E quando perdemos a saúde física, e quando essas perdas todas, elas envolvem dor. E às vezes elas envolvem dor como se fosse as dores da perda de um ente querido. Então, todos os dias nós estamos perdendo. Faz-me lembrar uma passagem do Hassidismo, do qual um jovem peregrino caminhava pelas montanhas procurando um rabino, um mestre rabino, que era conhecido pela sua sabedoria. E ele estava encravado lá na montanha onde ele morava. E o peregrino passou, e quando entrou, bateu na porta, entrou, o rabino pediu para que ele entrasse, ele entrou e ele procurou algum lugar para sentar e não tinha. E ele olhou, não tinha nada. E ele olhou, rabino, onde é que estão as suas coisas? E o rabino então lhe disse, onde estão as suas? O jovem, que trazia apenas uma mochila na costa, disse, mas eu estou de passagem. E o rabino disse, eu também. Então a vida é assim, nós estamos de passagem e exercitamos a nossa evolução com pequeninas perdas que vão nos habilitando a perdas maiores. E, portanto, há um exercício do amor que não prende. Porque amor que é amor não detém, não segura, não possui nada, né? Khalil Gibran afirmaria de uma forma poética e profunda de que o amor não possui e não se deixa possuir. Nós temos uma ideia equivocada de que o amor tem que deter, tem que segurar, tem que se apropriar, né? O amor só tem como propriedade ele próprio. E faz parte da natureza do amor a liberdade. Então, todos os dias nós estamos sendo chamados a esse processo que Joana de Ângeles chama de despojamento, de uma página muito bonita, e que nos remete a uma relação de desapego.
desapegamos-nos do carro novo, que tem gente que não usa o carro, o carro vem, por exemplo, com aquele plástico, e a pessoa demora a tirar aquele plástico, né? Aí eu fico olhando, às vezes briga com o filho por causa do plástico, o filho quer arrancar o... Às vezes, outro dia eu vi um casal brigando, porque a mulher queria rasgar o plástico e o esposo queria que não. E ela disse, mas isso aí vai ser só briga para os nossos filhos. Mas vai sujar, mas vai sujar a qualquer tempo. Então é uma relação pequenina, que eu estou citando o exemplo, mas que está no nosso cotidiano, que é uma relação de apego, que está na contraposição dessa relação de profundo desprezo pelas coisas. Nós temos que ter uma relação de dar a exata qualidade de valor às coisas do que elas têm. Nem o desprezo, nem uma atitude perdulária, nem tampouco essa atitude de posse, do apego excessivo que nós estabelecemos com as coisas e com as pessoas. Temos que amar, portanto, com liberdade, até as coisas. Há muitos que dizem que os espíritas não sentem ou não deveriam sentir a dor da perda, principalmente de seus entes queridos, pois que creem no reencontro dos espíritos, na reencarnação. Será isso mesmo? Vamos ver a opinião de Alberto. O espírita, ele é um ser que está em evolução como todas as pessoas. Então o luto, ele faz parte para toda a pessoa humana. A diferença para o espírita é que, como ele tem uma possibilidade de concepção de vida diferenciada, ele pode lidar com a perda de uma forma mais qualificada, porque ele tem mais recursos para fazer isso. Mas não se lhe exige, de modo algum, uma atitude de indiferença, de negação da ausência que o outro causa nele e, portanto, dessa dor-perda, como sendo, alguns tentam qualificar assim, como sendo uma coisa ruim. Não, não é. Isso é um próprio processo de desenvolvimento do ser que sente essa ausência e que sente um desconforto, sente a dor, mas que faz parte do seu caminho. Então, o espírita, em razão da sua própria análise existencial de vida, ele se permite viver uma dor que está vinculada à saudade, não ao desespero, que está vinculado à dor, à ausência, mas não à dor blasfêmia. Ele, portanto, vive uma dor de uma forma amorosa, enquanto que o outro vive uma dor de uma forma doída. Essa é a diferença. Mas não quero, de modo algum, acreditar que o espírita faça, na relação com as suas perdas, uma relação de negação com a dor. Excetuando alguns espíritos que tenham maior gabarito espiritual, eles experimentam essa dor no nível mínimo, que eu citei há pouco como a dor do crescimento, que não incomoda. Ele faz esse tráfego, esse processo de transformação num tempo mínimo. A diferença entre um gênio da humanidade e um homem comum é apenas o tempo em que ele transforma uma dor. Uma pessoa mais limitada demora mais tempo, às vezes passa 2 anos para poder superar a perda de um filho. E uma pessoa altaneira, evolutivamente bem posta, ela pode passar 1 mês. Porque já concebe a transcendência, cultiva o seu amor com tal qualidade de liberdade e consegue fazer isso. Não há certo e não há errado. É muito importante, a visão espírita nos ajuda muito a pensar nisso. Há a possibilidade de cada um trabalhar as suas dores. E nós devemos ajudar as pessoas a se equiparem com recursos que a ajudem a manejar as suas próprias dores, para fazer das suas próprias dores instrumentos de elevação e não instrumento de exacerbamento do sofrimento. E o Espiritismo, ele é uma doutrina, por resgatar o Evangelho, muito apropriada para poder ajudar o ser humano a fazer isso. Porque Jesus, que foi a maior perda que a humanidade teve num dado momento, logo em seguida restituiu uma forma de concepção diferenciada para lidar com essa perda quando ressurge 3 dias depois, fazendo o homem conceber de que até a morte ela pode ser concebida dentro de uma reversibilidade, considerando a grande vida, dando-nos a entender de que a vida ela transcende o corpo, ela pré-existe ao corpo, mantém-se no corpo e sobrevive ao corpo. E, portanto, nos dá a condição de avaliar de que ninguém se ausenta da vida, de que ninguém perde a vida, de que nós perdemos possibilidades corporais, materiais,
de relacionamento, mas não saímos da vida, ninguém sai da vida. A vida, ela é eterna, ela é eternal, ela não é terrenal. E logo isso nos dá a possibilidade de vivermos as nossas dores num tempo menor. Concluindo, Alberto considerou que a dor se apresenta na ausência do amor e pode ser considerada uma mestra que nos impulsiona a degraus mais elevados da evolução espiritual. A dor, ela tem várias finalidades. Poderíamos dizer que a dor é uma experiência que faz parte de um processo evolutivo humano e está presente dentro do gênero humano, mas de que essa dor ela tem diferentes níveis de expressão. Tem desde a dor dos mártires, da renúncia, do sacrifício, que não tem essa conotação doída, de sofrimento, de amargura, até a dor que a gente gera, que é a dor que nós estabelecemos em função da nossa própria indisciplina, das nossas escolhas precárias, da nossa rebeldia em insistir por um descaminho, que são dores que geram dores. Até dores que estão intermediárias, que são profundamente purificadoras. Quem tem um estrepe, uma agulha fixada no corpo e faz o movimento de retirada dessa agulha, sente dor. Mas é uma dor que liberta, é uma dor de quem está curando, é uma dor de quem está liberando-se de um sofrimento. É diferente da dor de alguém que enterra o estrepe propositadamente, que com raiva de si próprio se autoagrida, se autopuna. Porque as leis, efetivamente, são leis todas de amor. A negligência do homem e a sua forma de se colocar diante da amorosidade é que engendra essas dores, que são condições humanas geradas pelos homens com a permissão divina, para que o homem aproveite através dessas experiências e crie espaços para descobrir a amorosidade. Então nós temos um tipo de dor bem humana, e que Deus se vale dela para que a gente se aperfeiçoe, até dores que não são dores como nós imaginamos que são. Por exemplo, quando concebemos uma mãe deixando de dormir porque levanta para amamentar o filho, alguém olhando assim pode dizer, poxa, mas que sofrimento, essa pessoa não consegue nem dormir. Mas se você perguntar para ela, não é dor. A graciosidade com que ela faz esse gesto, ainda que interrompendo a fisiologia do sono, lhe dá a condição de viver aquela experiência, que pode ser catalogada como uma dor, mas que para ela não é. É uma atitude tão sagrada, é uma atitude tão sacra de sacrifício, que permite entender-se que aquela atitude é uma atitude que está identificada com a amorosidade nas suas expressões mais sublimes. Diferentemente das dores de um suicídio, diferentemente das dores de um homicídio, que são atitudes absolutamente dispensáveis e que nós determinamos, criamos, mas que amargam como uma grande semeadura a possibilidade de viver o eco dessas dores por muito tempo. Então, entre a dor e o amor, nós aprendemos que a nossa escolha deve ser o amor. E que quando diante da dor, nós devemos transformar a dor em dom. Agradecemos a sua atenção, esperamos estar juntos no próximo programa e desejamos a todos muita paz.